E aí, turma, Cláudio Carrão, chegando para bater um papo com vocês, apresentar uma das mais impressionantes histórias da nossa música brasileira, a história do fenômeno, do ídolo, do inigualável Carlos Alexandre. Tá aí, sucesso de 1988, 66. Carlos Alexandre. Quem não conhece, quem não lembra dessa fera aqui, turma? Tá aqui pra vocês, ó. Um dos maiores cantores populares que o Brasil já teve, que o Brasil já conheceu, Carlos Alexandre. Pois é, turma, para entender o que aconteceu com Carlos Alexandre, nós vamos até o estado do Rio Grande do Norte. Tá aqui o Rio Grande do Norte para você, ó. Rio Grande do Norte fica exatamente aqui, faz divisa com a Paraíba, com o Ceará, faz divisa com a Paraíba, com o Ceará, Pernambuco aqui embaixo, mais aqui embaixo Alagoas, aqui Sergipe, Piauí, Maranhão, Bahia. São os estados do Nordeste e entre eles o Rio Grande do Norte. Vamos embarcar nessa viagem até o Rio Grande do Norte, mais especificamente a cidade de Nova Cruz, localizada a 98 quilômetros de Natal, onde nasceu Carlos Alexandre no dia 1 de junho de 1957, dia 1 de junho de 1957, né? As notícias dão conta de que ele nasceu em Nova Cruz, só que ele, na verdade, o Carlos Alexandre, ele nasceu em Santa Fé, que em 1963 passaria a se tornar distrito de Várzea, Várzea que fica a 82 quilômetros de Natal, do Marco Zero de Natal, com 5, 6 mil habitantes. Ali nascia o Pedro Soares Bezerra. O Pedro Soares Bezerra, o nome de Carlos Alexandre, filho de Genaro Bezerra e de Antonieta Bezerra. O seu pai saiu para São Paulo para trabalhar, a sua mãe ficou encarregada de tomar conta dos filhos e os recursos naquela época eram muito poucos, turma. Então ela precisava trabalhar em casa de família. Para isso, ela começou a deixar cada um dos filhos com cada um parente da família. Deixou um com o tio, um com a tia, ou com a madrinha. E Carlos Alexandre ficou com a avó. E com 2 anos de idade, a avó acabou doando ele para uma família. E ele veio morar então em Nova Esperança, bairro a oeste de Natal. Nova Esperança, onde passou a sua infância, passou a sua adolescência. A mãe de Carlos Alexandre, Dona Antonieta, tempos depois ela acabou alugando 2 cômodos e acabou trazendo, tentando juntar a família de novo. Então trouxe um irmão, trouxe 2, trouxe 3, trouxe 4, mas não conseguia achar o Carlos Alexandre, turma, porque nem a avó mesmo sabia para quem tinha doado. Muito bem, tempos depois, o Paulo Sérgio, que também é cantor, irmão de Carlos Alexandre, acabou junto com outro irmão indo a uma mercearia onde possivelmente estaria trabalhando Carlos Alexandre, o Pedrinho, né, o Pedro Soares Bezerra. Eles chegaram lá com o pretexto de comprar alguma coisa, Carlos Alexandre os atendeu e no final eles falaram, ó, nós somos os seus irmãos, nós viemos aqui para que você possa ir lá em casa conhecer a nossa mãe. E o Carlos Alexandre foi lá, naquela periferia ali de Natal, uma casa muito simples, muito pobre. Ele chegou lá, a primeira palavra que ele falou, por que a senhora me abandonou? A mãe dele, filho, você sabe, a mãe não tinha recursos, mas a mãe agora está procurando unir a família, você pode ficar à vontade, as portas da casa estão abertas para você, tá certo, filho? E ele acabou entendendo, morando por algum tempo com a família de sangue, com a dona Antonieta, e após isso ele começou a trabalhar numa padaria, turma. Qual a atividade do Carlos Alexandre nessa padaria? Era justamente entregar pães. Então ele ficava ali para entregar os pães, né? E ele conheceu o irmão da Solange. Quem é a Solange, Cláudio Carrão? A Maria Solange de Melo, a viúva atual do Carlos Alexandre, que foi durante toda a vida a esposa do Carlos Alexandre, né? A Maria Solange de Melo. Ele, na verdade, conheceu o irmão da Solange. E, por extensão, a Solange também. A Solange, turma, ela tinha um namorado. Com 14 anos, ela já namorava há 2, 3 anos, mais ou menos, com esse namorado. E ele frequentemente ia à casa dela. Só que num determinado final de ano, ele acabou não indo. O irmão de Solange, que era muito amigo do Pedrinho, foi lá na padaria. Pedrinho, chamou. O namorado da Solange não veio, vamos lá para casa. E ele rapidamente foi lá, esqueceu até o violão, depois pegou
Depois voltou, pegou o violão, ficou até as 3 da manhã fazendo serenata, turma, tocando viola naquela roda ali, ele e outros grupos de amigos. Na verdade, turma, as moças naquela época, elas não gostavam de passar final de ano só, porque ela via as amigas, as irmãs, que era o caso da Solange, via a irmã dela com o namorado, e a Solange não gostava. E o Carlos Alexandre ficou durante aquela noite, ele fazia a seguinte pergunta para a Solange: sim ou não? Sim ou não? E a Solange: sim ou não o quê? Eu não estou entendendo nada, né? Ele ficou lá cantando as músicas de Evaldo Braga, ele adorava o Evaldo Braga, que também morreu tragicamente no acidente de automóvel no dia 31 de janeiro de 1973, o Volkswagen TL dele, TL é aquele parecido com uma Brasília, acabou se chocando de frente com uma carreta e ele morreu no hospital no Rio de Janeiro. Ele era cantor das músicas Sorria, né? Acho a cruz que carrego bastante pesada, era o Evaldo Braga. O Carlos Alexandre tocava só as músicas do Evaldo Braga, de tão fã que ele era do Evaldo Braga, né? Que também morreu tragicamente, né? Igual eu falei, no dia 31 de janeiro, atenção para essa data, dia 31 de janeiro de 1973. Então o Carlos Alexandre continuava trabalhando ali na padaria, e toda vez que a Solange passava ali, turma, ele falava sim ou não, sim ou não. Era caminho dela, porque ela ia para a escola, ia para a feira, ia resolver as coisas. Ela passava em frente à padaria, ele ficava lá na frente, todo galanteador, né? Sim ou não, sim ou não. E um determinado dia ele acabou escrevendo uma carta. A Solange passou, ele: Solange, Solange, vem cá. Aí acabou pegando aquela carta e colocando na mão dela, ela fechou nas mãos, ela estava indo na feira, chegou lá na feira, ela leu a carta, mas não acredito. Voltou lá: tá aqui sua carta, rapaz. Por quê? Qual era a carta? Qual o teor dessa carta, turma? Era a música que depois viria a ser o grande sucesso de Carlos Alexandre. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado, e agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu é que fui o culpado por ter entrado na sua vida, nunca imaginei que você fosse fazer aquilo, querida. Essa era a música Arma de Vingança, né, que estava escrito ali naquele papel. Ela jogou lá: tá aqui sua carta. Ele falou: depois eu passo lá. Ele era brincalhão: depois eu passo lá. Ela falou: pode ir, a rua é pública mesmo. E foi embora, né, aquela coisa de adolescente, de impulso. Pois é, tempos depois o Carlos Alexandre começou a namorar com a Solange, né? A Solange engravidou da Germânia, que é a primeira filha do Carlos Alexandre. A Germânia, deixa eu só tentar achar uma foto aqui, a fotografia da Germânia junto com o Carlos Alexandre e também com a Solange, para que vocês pudessem ver. Tá aqui, turma. Aqui, ó. A Germânia ali no meio, a Solange e o Carlos Alexandre. A primeira filha do Carlos Alexandre. Eles alugaram um cantinho ali, foram morar nos 2 cômodos, né? Eles foram morar, se casaram no civil, Carlos Alexandre de rosa, ela de azul, apenas no civil por falta de oportunidade, de condições financeiras. O pai da Solange ficou muito brabo com ele quando soube do relacionamento dos dois, né? Ele era muito enérgico, sabe? Aqueles homens antigos do interior, né? E o Pedrinho continuava trabalhando na padaria. E certa vez a Solange, passando por lá, escutou um gaiato falar: Pedrinho vai morar com a Solange, mas vai roubar a padaria, tipo assim. Nossa, e ela ficou muito zangada. Ela chegou em casa e falou: Pedrinho, a partir de hoje você não vai mais trabalhar naquela padaria, você escutou? E aí, nós vamos fazer o quê? Ela: não se preocupe, vou dar meu jeito, né? A Solange, ela já era muito desenvolvida, turma, desde criança. Ela mexia com umas papeladas lá de INSS, pegava os idosos, né, encaminhava lá pro INSS para que eles pudessem se aposentar e ganhava o dinheirinho dela, né? Uma porcentagem ali ela acabava ganhando ali. Então, eles acabaram indo viver assim. O Pedrinho, turma, o Pedrinho da padaria, ele já havia gravado em 1975 apenas uma música, a música Caixa Vazia. Deixa eu só tentar localizar essa música aqui para vocês. Tá aqui, ó. Gravado pelo Juan Carlos, Tape Som, a música, esse compacto aqui, ó. Pedrinho, não sei se vocês conseguem enxergar ali, Caixa Vazia. Ele tinha gravado em 1975. Curiosamente, em 1978, um grande circo aqui da cidade, ele foi lá para Rio Grande do Norte, para o Natal. Ficou ali em frente ao mercadinho, que tinha um espaço amplo lá. E a Solange, vendo a oportunidade, foi lá conversar com a dona do circo, era a dona Lalita. Ela chegou e falou: Dona Lalita, será que a senhora não pode dar uma oportunidade? Meu marido, ele canta muito bem, já gravou um compactozinho. Será que a senhora não pode dar uma oportunidade? Porque a minha intenção é que a cidade Nova Esperança é um bairro, a oeste, hein, turma? Lá do Rio Grande do Norte. Um bairro que tem as ruas, né? Tudo nome de rua, Rua Guatemala, Rua Rio Grande do Sul, Rua Paraíba, Rua São Paulo, enfim.
Aquele bairro ali tem todas essas ruas ali. E ele foi morar lá, em Nova Esperança. Esse circo foi para lá, melhor dizendo, em Nova Esperança, né? E ela pedindo a oportunidade, por favor, dona Lalita, deixa, eu não quero cachê, deixa ele cantar umas músicas aí para ele aparecer para o público, né? O circo naquela época, turma, era grande vitrine, né? Eles iam para a cidade, aí os grandes cantores, a dona Lalita até falou para ela, não, aqui só vem os grandes cantores, aqui só vem os grandes cantores, né? Que é da época, Fernando Leles, Genival Santos, Carlos André. Aqui só vem o cantor que traz público, Giliardi, Silvio Brito, né? Aqui só vem os cantores que traz público. Dona Lalita, por favor, dá uma oportunidade para ele, eu não quero cachê. Tudo bem, manda seu marido vir aqui, que a gente vê o que é que faz. Ela chegou em casa lá, pegou uma calça jeans que Carlos Alexandre tinha, começou a costurar uma camisa. Era normal naquela época, né, turma? A gente comprar aquelas rendas e a gente mesmo acabar, uma costureira ali, vizinha, acabar fazendo a camisa. Ela mesmo começou a fazer a camisa de Carlos Alexandre e à noite foi lá pro espetáculo. E ele, eu não vou. Ele era muito tímido, o Carlos Alexandre era muito tímido. E ela, você vai sim. Chegou lá, a muito custo ele foi, ficou lá atrás do picadeiro e tal. Ela levou uma fita cassete com os playbacks da música que ele ia cantar, entregou lá pro produtor musical e conversou com o locutor. Olha, quando eu der o sinal, quando eu levantar o dedo, você chama ele. O locutor, tudo bem, entendido. Teve a primeira parte do circo ali, que foi a atividade circense, né, os números de circo, e na segunda parte era a atração musical. E o Carlos Alexandre, olha, eu não vou. Ela colocou o rosto pela fresta da toalha, assim, olhou, lotado o circo, abarrotado de gente, turma, não cabia mais gente, gente em pé, gente sentada, gente na área VIP, gente, enfim, lotado o circo. Ela, Carlos Alexandre, você vai, Pedrinho, não era Pedrinho na época, você vai sim. Ele, eu não vou, você vai sim. E ela tinha combinado com o locutor, colocou o dedo pra fora, o locutor... Turma, é com muito prazer, com muita honra que neste momento vocês devem receber de pé, aplaudir esse grande cantor. Vem aí com vocês, com grande honra, ele, Pedrinho da Padaria! E aí Carlos Alexandre entrou, a luz apagou, ele entrou, começou a cantar aquele playback, fez aquela apresentação ali, e dali pra frente, turma, tinha um show de calouros na cidade. Não era show de calouros, era uma rádio que mostrava os calouros, né? E a Solange acabou conversando lá com o apresentador da rádio, que na verdade era um senador. Quem era esse senador? Era Carlos Alberto de Souza, um senador que entregava cadeiras de rodas ali para a população. E ele conversou. Ela foi lá, conversou, arranjou um espaço para ele, só que a música que ele ia apresentar é aquela vá pra cadeia, assim, agora vá pra cadeia, porque o mundo é moderno, a polícia te levando, eu aqui, entendeu? Era a música, e essa música ela não chegou num consenso. Além do Carlos Alberto não gostar, Solange também não gostou, enfim. E ele foi para casa. Quando no caminho de casa, Solange, Carlos, Pedrinho, você vai fazer uma música pro paralítico. Aí ele chegou lá, pegou uma caixinha de fósforo, começou lá a batucar e fez a música pro paralítico, turma. Chegou no outro dia, de um dia pro outro ele fez a música. Chegou lá, apresentou pro Carlos Alberto Souza, que era o senador e também apresentador de rádio. Ele, poxa vida, era essa música que eu queria, você tá de parabéns, meus parabéns, vem aqui, abraçou o Carlos Alexandre. E dali pra frente o Carlos Alexandre acabou caindo nas graças desse senador, desse locutor de rádio, e ele levou o Carlos Alexandre para RGE, Rádio Gravações Especializadas, Rádios Gravações Especializadas, que ficou até 1980 e foi comprada pela Som Livre, hein, turma? A RGE. E ele gravou esse compacto aqui, turma, Arma de Vingança e a Canção do Paralítico. A Arma de Vingança, que era aquela música que ele tinha feito para Solange, e também, deixa eu só pegar para mostrar para vocês aqui, ó, o encarte aqui de Arma de Vingança, tá aqui, turma, foi exatamente esse aqui, ó. Vendeu 100 mil cópias com esse dinheiro, com esse recurso angariado. Carlos Alexandre comprou uma casa ali na rua Rio Grande do Sul, vendeu 6 mil cópias, por onde ele viveu por muito tempo ao lado da Solange, ao lado da Germânia, que era sua primeira filha, e nisso tinha nascido Carlos Alexandre Júnior. E por que esse nome Carlos Alexandre, turma? Porque a Solange, ela tinha um sobrinho que ela adorava esse nome Carlos Alexandre. E ela sempre falava, poxa vida, quando eu tiver um filho, eu vou estar aqui, turma, Carlos Alexandre, ó, um dos maiores músicos populares que o Brasil já teve. Carlos Alexandre, tá aqui também, um outro encarte. E
O senador lá, o Carlos Alberto, ele adorou esse nome Carlos Alexandre. E ele batizou o Pedrinho como Carlos Alexandre. E aí daí pra frente tá aqui ele no programa do Chacrinha. Ele participou de todos os programas de televisão. Programa do Chacrinha, programa do Bolinha. Todos os programas que vocês... Programa do Chacrinha, programa do Bolinha, programa do Flávio Cavalcante, do Silvio Santos, do Raul Gil. Ele participou de todos os programas de televisão que vocês possam imaginar, o Carlos Alexandre. Era um verdadeiro fenômeno. Um ano depois, em 1979, ele gravou A Ciganinha e a Feiticeira, que venderam 250 mil cópias naquela oportunidade. Você é uma ciganinha, dona do meu coração. Hoje à noite eu vou pedir pros seus pais e quero saber se eles concordam com o casamento entre eu e você. Essa é a ciganinha. Minha tia Guilhermina ouvia exaustivamente, eu por extensão, criança, acabava escutando também. LP de 1979, gravou A Feiticeira. Feiticeira, 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 essa mulher que por ela gamei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar os feitiços que ela me fez. Essa foi em 1979, gravou, vendeu 250 mil cópias. Carlos Alexandre, turma, ao longo da sua vida, ele vendeu 2 milhões de discos. Ele gravava todo ano, seu disco saía entre junho e julho. Gravava todo ano, gravou em 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. E mesmo, 89 não, mesmo após ele morrer, ele gravou em 93... regravações, né, em 98 e em 2001 que saiu o seu show, o show em Pesqueira, que ele fez em Pesqueira. Na verdade, esse show, apenas a Solange levou a voz lá para o estúdio, os músicos se reconstituíram porque o som original não tinha qualidade nenhuma, e aí lançaram em 2001 esse LP com esse show de Pesqueira. Então, turma, foi uma carreira meteórica. O Carlos Alexandre era um homem muito articulado, ele falava muito bem, concatenava muito bem as ideias, era um homem que falava fácil. Tanto é que depois ele começou a produzir seus próprios discos. Então, A Ciganinha e a Feiticeira foram músicas comerciais, mas depois ele mesmo começou a cantar com o sentimento dele, produzir seus discos, fazer os arranjos, né? Ele se sentia muito mais seguro. Era um homem que falava muito bem, uma riqueza de vocabulário incrível tinha o Carlos Alexandre, né? Para a idade dele, 31 anos, turma, morreu com 31 anos, no dia 30 de janeiro de 1989, ele nasceu em 57, no dia 1 de junho de 1957, e morreu no dia 30 de janeiro de 1989, né? O Evaldo Braga morreu em 1973, com 27 anos, no dia 31 de janeiro, e ele morreu no dia 30 de janeiro de 1989. Que coincidência, né, turma? Pois é, Carlos Alexandre. Pois é, vamos ao momento do acidente. Em que momento aconteceu esse acidente, turma? O Carlos Alexandre era um homem muito simples, turma. Gostava de chegar em casa, ficar de sandália, gostava de comer o caldinho dele com pirão. Era um homem simples demais. Era um homem que no sítio, que ele tinha uma fazendinha que ele tinha, ele próprio cortava os cascos dos cavalos, né? Às vezes ficava todo sujo, gostava de pescar, adorava pescar o Carlos Alexandre, viu? Era um homem muito simples, ele não tinha ideia do mito que ele representava, turma. Carlos Alexandre não tinha a mínima noção do que ele representava para o Brasil, né? A fama que ele tinha, o legado que ele deixou, ele não tinha ideia, né? Tanto é que o Carlos Alexandre Júnior hoje é cantor. Tá aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês, imagem recuperada de internet. O Carlos Alexandre Júnior, o filho de tá aqui, ó. Essa aqui, para vocês terem uma ideia, é a Solange, na missa de 7º dia do Carlos Alexandre. Deixa eu tentar achar o Carlos Alexandre Júnior. Era muito parecido com ele, turma. Era muito parecido com ele. Tá aqui, ó, imagem recuperada da internet, ó. Carlos Alexandre Júnior, que hoje já gravou 5 trabalhos, né? Inclusive 2, um fazendo homenagem ao pai e outro em ritmo de samba, porque Carlos Alexandre, turma, ele cantava sertanejo, ele cantava samba, samba enredo, ele cantava brega. Era um homem muito à frente do seu tempo, turma. Esse homem aqui era um homem muito à frente do seu tempo. Jamais irá surgir um Carlos Alexandre, o Pedro Soares, né? Bezerra, Carlos Alexandre, tá certo? Então, turma, nós vamos exatamente para pro local do acidente. Onde foi que aconteceu esse acidente, turma? Ó, ele saiu no sábado de Natal, onde ele morava ali na Estrada Redinha, né? Ali de frente para a praia, o Carlos Alexandre morava, já havia se mudado da rua Rio Grande do Sul.
em direção a Pernambuco. Ele faria 5 shows lá em Pernambuco. Antes, é preciso nós voltarmos ao dia 24 de janeiro de 1989. Ele tinha feito um show aqui no Espírito Santo. E o que tem a ver isso, Cláudio Carrão? Na verdade, ele tinha deixado o Comodoro dele, o Comodoro Diplomata, na oficina, ajeitando. O dono da oficina deu um outro carro, um Fiat, para que ele viesse fazer esse show aqui no Espírito Santo. E ele veio. E quem estava dentro desse carro? Niltinho de Acaraí. Niltinho de Acaraí, que era o guitarrista do Carlos Alexandre. E na volta desse show, o Carlos Alexandre vinha na estrada, tinha 3 lombadas assim em sequência. Ele veio em alta velocidade, pulou as lombadas. Niltinho, que é isso, rapaz? Tem gente aqui, você não tá vendo? Como é que você faz isso? Falou pro Carlos Alexandre. Carlos Alexandre brincou, falou, tá com medo, né? Aí o que tava na frente, não sei se era o Berg, colocou o cinto, e o Niltinho falou, e eu vou colocar que cinto aqui atrás? Porque os carros naquela época, turma, não eram equipados, assim, não tinha o aparato que tinha hoje, não tinha os recursos que tinha hoje, né? Pois bem, chegamos agora no dia 28 de janeiro. O Niltinho, bravo, foi lá, falou, Carlos, ó, eu não vou viajar mais com você, porque eu já tô cansado, essa vida já não é mais pra mim, eu preciso descansar um pouco, preciso de um tempo pra mim. Ele falou, Niltinho, Carlos Alexandre sentado assim, se você quer parar também eu vou encerrar com a banda, porque tem uns empresários de São Paulo que falaram que quando eu for fazer show, eles arranjam os músicos lá pra mim, não precisa eu me preocupar com banda. Aí o Niltinho não foi, o Niltinho foi fazer um outro evento com o André Luiz, foi fazer um outro evento, né? O André Luiz chamou ele foi lá, era um cantor muito famoso também. Ele até ficava conversando, falou, poxa vida, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com o Carlos Alexandre. Aí ele contou o episódio que passou, né? E Carlos Alexandre arranjou outros músicos para ir com ele. Arranjou o Sérgio Roberto Ribeiro de Souza, que era o guitarrista. Esse menino estava de férias, ele trabalhava, estava de férias. Viajou com o Carlos Alexandre, que era o guitarrista, tinha 23 anos, o Sérgio Roberto Ribeiro de Souza, e chamou o irmão dele, o baterista, de 19 anos, o César de Lima de Souza. Então foram aqueles 2 irmãos, foram o Dão, quem era o Dão? Era o João Maria da Silva, o contrabaixista. E foi também o Alcides Vandenberg. Quem era? O Berg, era o cunhado do Carlos Alexandre, irmão da Solange. O Vandenberg, o Alcides Vandenberg, era o Berg, né? Como era conhecido. Aí eles foram todos, esses 5 num carro. E o Carlos Alexandre, né? O Pedro Soares Bezerra. Eles foram fazer 5 shows. Ele até chamou a Solange. Vamos, véia. Ele chamava a Solange de véia. E ela, vou não, homem. Você não vai vir depois de amanhã? Eu vou estar de braços abertos aqui para te receber. E ele falou, metade do meu coração eu vou, mas metade do meu coração fica com você. Foi as últimas palavras que a Solange ouviu do Carlos Alexandre. Turma, tudo isso que eu estou contando aqui é verídico, contado por quem vivenciou os fatos. É um trabalho que não tem tanto trabalho na internet, né? Mas eu me aprofundei, né, por 2 questões. Uma por causa, quando eu era criança, havia muito mito. Isso não aconteceu, isso e aquilo. E outra pela própria satisfação pessoal de conhecer que de fato aconteceu. Esses são os fatos fidedignos, que de fato aconteceu naquele dia, turma. Então ele partiu para a pesqueira. Ela fez o pirãozinho dele com o molho dele de carne, porque o Carlos Alexandre, turma, ele não comia quando ele estava em deslocamento. Ele não comia. E eles chegaram lá em Pernambuco, né? Fizeram um show num circo, um grande circo que tinha lá. Fizeram um show no Imbura, fizeram mais 2 shows e chegaram nesse show de pesqueira. Ele fez esse show de pesqueira já no finalzinho da madrugada, quase amanhecendo o dia. Eu ouvi o show inteiro. O show está em CD lançado em 2001. E ele falava no final do show, turma, eu vou voltar para cantar mais músicas, porque ele cantou apenas 14 músicas. Mas se eu não voltar, adeus. Foi a última palavra do Carlos Alexandre, cantou a Ciganinha e a Feiticeira em forma de samba enredo. E encerrou o show por volta das 5h20, 5h25 da manhã, daquela segunda-feira, dia 30 de janeiro de 1989. Por volta de umas 6h30, 6h40, eles entraram no carro, os 5, né, e seguiram em direção à pesqueira, em direção à estrada Redinha, a estrada da Redinha, que fica ali no bairro Nova Esperança, em Natal, no Rio Grande do Norte. Tá aqui, turma. Eles seguindo, na verdade aqui é o local do acidente. Hoje tá assim, turma. O local do acidente com o Carlos Alexandre é exatamente assim, ó. Tem uma cruz, aí tá os 2 irmãos que morreram, o Sérgio e o César, né? O César baterista e o Sérgio Roberto Ribeiro
de Souza era o guitarrista e o Carlos Alexandre. Eles seguindo lá a sua viagem, eles passaram ali em Pirpirituba, passaram na Paraíba, aí chegaram em Belém, na Paraíba. Aí chegaram em Belém, eles pararam. Aconteceu um fato interessante, turma, porque eles pararam para fazer lanche, os músicos desceram, Carlos Alexandre desceu também. Carlos Alexandre não gostava de comer em deslocamento, os músicos fazendo um lanche. Chegou um mendigo e falou: turma, arranje uma moedinha aí para mim, arranje uma esmolinha aí para mim, poxa. Aí um dos músicos assim bateu no bolso, não tinha, um foi se deslocando até o carro, Carlos Alexandre: não precisa, tem aqui, o que eu vou dar para ele já cobre o que todos vocês iriam dar. Tirou uma nota de 5.000 cruzeiros, turma, que equivale a 50, 60 reais nos dias de hoje. Deu ao mendigo, o mendigo olhou bem nos olhos dele, falou: boa sorte. Não sei se o mendigo conheceu, se não conheceu ele, que ele era muito famoso já na época. Ele falou: eu sou um homem de sorte, tanto é que Deus não me deixa morrer. Turma, parece que estava imaginando, né? Parece que estava adivinhando. Eles voltaram para o carro, o Berg ia assumir o volante, o Alcides Vandenberg, que era irmão da Solange, cunhado do Carlos Alexandre. Carlos: Berg, deixa que eu levo. Berg, deixa que eu levo. Entrou no carro e começou a pilotar. Ele saiu ali da cidade de Belém. Na cidade de Belém, na Paraíba, turma, tem dois caminhos. Ou você vai por Brejinho para chegar no Rio Grande do Norte, ou você vai por São José dos Campestres e Tangará. Você tem os dois caminhos, são assim, ó, só para vocês entenderem. Um caminho é mais longo, que é por Brejinho, e outro caminho vai por São José dos Campestres. Ele sempre ia por Brejinho, turma, porque o pai dele morava naquela estrada. Mas nesse dia, em cima da hora, ele mudou, foi por São José dos Campestres. Turma, ele não andou 10 quilômetros, ele estava exatamente a 100 quilômetros de chegar lá no Rio Grande do Norte, né, com aquele Opala Diplomata, zerado, há quem diga na época. Ele não andou 10 quilômetros, não se sabe o que aconteceu, turma. O acidente aconteceu entre São José dos Campestres e Tangará, na altura da fazenda Santa Júlia. Tá aqui, ó, as imagens da época. Deixa eu colocar um pouco mais de brilho aqui, as imagens da época. Tá aqui, ó, a Tribuna do Norte. Olha lá a quantidade de gente, turma. Olha lá como ficou o carro do Carlos Alexandre, o Diplomata, placas NN 1987, emplacado no Recife, Pernambuco. Olha a quantidade de gente. Turma, não se sabe o que aconteceu. Olha só como ficou o carro, turma. Olha só como ficou a tragédia que vitimou o maior cantor brega do país. Turma, é interessante porque ali é uma reta. Essas são as imagens recuperadas da internet, ó, para vocês virem, ó. Ali é uma reta, tá vendo? O Carlos Alexandre estava descendo lá de cima. Não se sabe o que aconteceu. Ele bateu de raspão ali não tem mureta, não tem nada, não tem gradil. Ele simplesmente caiu, ele mergulhou. Lá embaixo tá aqui, ó, a estrada é uma reta, imagens recuperadas da internet, ó. Tá vendo, turma? A imagem, ó, é uma reta o local do acidente, na altura da fazenda Santa Júlia, ali entre São José dos Campestres e Tangará. Ó, esse carro é como se fosse o carro do Carlos Alexandre, simulando, tá vendo, ó? Tá vendo? Esse carro está indo numa reta, um Siena está indo numa reta ali, ó, e logo depois ele perdeu o controle. Não se sabe o que aconteceu, turma. Não se sabe o que aconteceu. Essa provavelmente é a última imagem, porque o Carlos Alexandre ele foi expelido para fora do carro. Ele voou de cabeça numa pedra, tanto é que ele teve afundamento. O Dão ficou machucado apenas nas pernas, foi um dos sobreviventes. O Berg, o Alcides Vandenberg, ficou com ferimento muito na cabeça, ele ficou muito traumatizado, turma. Agora o problema é que os dois não lembram de absolutamente nada. Nem o Dão, que é o João Maria da Silva, o contrabaixista, lembra, e nem o Vandenberg lembra. Você conversa, eles não lembram, eles não sabem o que aconteceu ali. Ninguém sabe o que aconteceu, turma. A verdade é que ninguém sabe o que aconteceu. Essa foi a última visão, turma, do Carlos Alexandre. Essas são as imagens atuais, a última visão dele mergulhando com aquele carro, o Diplomata Commodoro Sedan, zerado. Não se sabe o que aconteceu, não se sabe se foi cansaço físico, não se sabe o que aconteceu. O carro tinha ficado para manutenção, tinha feito manutenção no dia 23, mais ou menos, de janeiro. Tinha feito manutenção nos freios. Tá aqui, ó, o local, como é que tá, o local muito visitado. E como é que a Solange ficou sabendo, turma? A Solange, na verdade, ela sempre foi
empreendedora. Tanto é que ela tinha um restaurante ali na Nova... não lembro agora o nome da cidade, mas era um bairro ali de Natal. Ela tinha um restaurante, ela acabou fechando o restaurante por uma questão de segurança. Ela ficava muito com os filhos ali. Aí os filhos... A Germânia foi para um lado, o Carlos Alexandre Júnior foi para o outro. Eles moram lá na cidade, mas foram cada um para o seu lado. Tem outro filho também, que é o Carlos Adriano, também foi para outro lado. Ela acabou ficando sozinha, tomando conta desse filho, que com 10 anos após a morte de Carlos Alexandre, colocaram um menino especial na porta dela. E ela cuida desse menino especial até hoje. Hoje ele está com 22 anos. Ela recebe apenas poucos direitos autorais, pouquíssimo, a cada 3 meses, uma quantidade muito pequena, e assim ela vai sobrevivendo. A esposa, né, do Carlos Alexandre. Mas como que ela ficou sabendo do acidente? O Carlos Alexandre, turma, ele tinha telefone fixo em casa, só que ele não ligava de onde ele estava, porque naquela época a comunicação era muito precária. Então ele não ligava para ela de jeito nenhum, a não ser quando ele chegasse em casa. Ele ia chegar em casa na segunda-feira, né, e ela estava lá esperando ele para almoçar, que ela falou, homem, eu só vou almoçar quando você chegar. Aí nisso chegou o Carlos Adriano falando, mãe, a senhora pode almoçar, porque o pai morreu e deixou você pobre. Ela falou, que isso, menino? Tá louco? Fica falando essas besteiras aí, sem saber de nada. Aí nisso chegou o Carlos Alexandre Júnior. Mãe, é verdade, o pai morreu e não deixou nada pra você. Deixou você muito pobre. Ela falou, meu Deus, aí já começou a desabar o mundo, porque aí começou a chegar gente. Aí chegou um carro de uma rádio lá local, levou ela para o local do acidente. O local do acidente ficava a 100 quilômetros dali, ele estava a 100 quilômetros de casa. Ela chegou lá, turma, quando ela viu o Carlos Alexandre ali naquela situação, ela simplesmente desmaiou. Ela chegou por volta de umas 3 e pouca da tarde no local, umas 3h40. Ela desmaiou, foi sedada, ainda foi num velório dele, ainda sedada, né? Ela estava muito abatida, turma. Ela estava muito mal porque o Carlos Alexandre, ele tratava a família muito bem. Chegava, pegava as crianças, gostava de ficar ali na praia com as crianças. Ele era um homem muito simples, turma. Ele não tinha noção. Carlos Alexandre não tinha noção do sucesso que ele representava para o Brasil. Olha só, turma, como ficou esse Opala Diplomata emplacado no Recife, de placas amarelas ainda na época, NN 1987. Olha só, turma, a quantidade de gente, os curiosos ali em frente à Fazenda Santa Júlia, onde o acidente, a estrada já era asfaltada naquela oportunidade. E ela foi, gente, a cidade Nova Esperança, aquele bairro ali do Rio Grande do Norte, ficou completamente tomado. Ele foi velado no ginásio da cidade no dia 31, na terça-feira. Foi enterrado à tarde naquele cemitério, o cemitério Bom Pastor. As ruas lotadas, tomadas de gente, né? O Niltinho, que era o guitarrista, acabou se salvando do acidente, não viajou porque já tinha tido aquela ideia de não tocar mais com Carlos Alexandre. Tá certo? Tudo que foi falado aqui é verídico, é verdade, por quem vivenciou os fatos. Tá aí um relato completo de que aconteceu no acidente de Carlos Alexandre, material de consulta, material completo. Muito obrigado a você que acompanhou. Eu vou ficando por aqui, tá certo? Perdemos esse grande ídolo. Tá aqui a nossa homenagem a esse querido Carlos Alexandre, o queridinho da RGE, o